E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 9. Agora o principal. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a direção, a compreensão necessária, que eu e minha casa possamos verdadeiramente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu, minha esposa, nossa família, nossa trajetória seja instrumento do Senhor de um modo direto e indireto, para que mais e mais pessoas possam acessar a tua palavra e que as dificuldades que porventura estejamos enfrentando nos sirvam de memória e que após as vitórias todas chegarem, seja bom o uso do testemunho das experiências passadas para abreviar o sofrimento dos outros por meio da felicidade plena, da instrução do Senhor. Tudo isso te pedimos, desde já agradecemos ao Senhor em o nome santo do teu Filho unigênito, Jesus o Cristo. Bem, temos aqui no 9º capítulo 21 versículos, e diz do versículo 1 em diante: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Repetindo do versículo 6 em diante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 8º versículo. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez do coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram Israel à boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 13º versículo, capítulo 9 do profeta Isaías, nos diz: todavia esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. 17º. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos,
e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. 21º e último versículo do capítulo 9 do livro de Isaías, nos diz o profeta: Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Bem, por meio dos 21 versículos, todo o 9º capítulo nos fala sobre profecia. Do versículo 1 até o 7º, nos fala sobre a profecia do nascimento e o reino do Príncipe da Paz, Jesus o Cristo. Aqui, já bem identificado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do 8º ao 21º, profecia contra o reino de Israel. Mais uma vez, o povo, com as suas condutas, aparta-se do Senhor, e como consequência de cada ato realizado, vem a respectiva consequência. A reprimenda vinda do céu, de modo prático, direto e objetivo. Deus que tudo pode, tudo vê, tudo conhece, onisciente, onipotente e onipresente, nos deu a felicidade plena da escolha e a respectiva consequência. Que possamos mais e mais estar na busca de viver incessantemente junto ao maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Cristo de Deus, seu Filho unigênito, Salvador nosso, Jesus. Que Deus continue a nos abençoar. Ótimo beber nas fontes da palavra do Senhor. Ela nos alimenta, nos fortalece, nos cura, nos dá direção, nos faz fortes para nos manter no caminho e seguir, independente de qualquer adversidade ou do peso que porventura tenha sido um dia extremamente difícil. Sucesso. Que Deus continue a nos abençoar.